Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, o evangelho de hoje está em São João, capítulo 20, versículo 19 e 31, e vai retratar sobre o cenáculo, uma passagem tão importante e tão marcante que relata na Sagrada Escritura, que acontece logo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, onde seus discípulos estavam todos com medos e assustados por ter perdido o Mestre, por ter perdido ali a sua referência. E então eles se trancam na sala do cenáculo por medo de serem crucificados, de serem perseguidos, de sofrerem assim como o Mestre sofreu. Olhando esse cenário e trazendo para o tempo de hoje, está semelhante ao que nós estamos vivendo. Nós estamos trancados dentro de casa, rodeados com sentimentos que não gostaríamos de estar sentindo, que são o medo, a insegurança, algumas perseguições, né? Estamos de portas fechadas. A nossa situação é muito semelhante à desses primeiros cristãos. E ali, aqueles cristãos estando de portas fechadas, diz a Sagrada Escritura que ali o Senhor aparece naquele lugar. Ele não pediu para entrar. A porta não foi aberta para ele, estava trancado e ele entrou. Assim, o nosso Senhor, o nosso Deus, cuida dos seus, ele não abandona os seus filhos. E então, irmãos, ele entra naquele lugar e a primeira preocupação de Jesus, que é Pai, que é cuidadoso, que é amoroso, é aquietar, é acalmar. E então a primeira palavra que sai da boca dele é que a paz esteja no meio de vós. Essa paz não foi uma simples saudação, mas foi uma ordem para que eles aquietassem, para que eles acalmassem e não perdessem a visão daquilo que ele mesmo havia orientado neste tempo todo. Então o Senhor aquieta, envia-os. O Senhor diz, o meu Pai me enviou assim como eu envio a vós. O Senhor acalma e envia os seus, orientando, ele sopra sobre aquele povo, assim como ele soprou em Gênesis, criando a humanidade, dando vida a um ser de barro, assim como ele criou também, soprou sobre os ossos secos, dando vida àqueles ossos ressequidos, aonde já não tinha mais vida. Assim o Senhor age em nosso meio. E então ele orienta e diz: eu envio a vós, a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, a quem não perdoar serão retidos. Meus queridos irmãos, nesta situação em que nós estamos vivendo, trancada em nossas casas, sem liberdade para poder fazer o que gostaríamos de fazer, o que deveríamos fazer por hora, o Senhor diz a importância da reconciliação, a importância do perdão, muito mais do que sair para trabalhar, muito mais do que pagar as nossas contas. Sim, são coisas importantes, extremas, são extremamente importantes, mas ele diz e nos chama a atenção para a real importância que é a reconciliação, de um exame profundo de consciência, de olhar para o nosso irmão e nos reconciliarmos, de irmos atrás, de pedirmos perdão. Se não tem como ir atrás, perdoe em seu coração. Libere o perdão para que nada, nenhum mal fique retido na sua vida. Pode ser que, assim como Tomé, alguns não acreditem. Alguns coloquem à prova que é Deus quem está agindo, que foi Deus quem apareceu na sua vida, que foi Deus quem te fez mudar de conduta, que foi Deus quem fez você mudar de caráter. Mas mesmo assim, não se preocupe com o que os outros vão pensar ou falar. Faça aquilo que precisa ser feito. Quanto aos outros, o próprio Cristo estará cuidando, assim como no 8º dia ele se preocupou com Tomé e apareceu para ele também. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue a soprar sobre nós e a recriar a nossa história.